Tudo muda o tempo todo. Pessoas mudam, opiniões mudam, o mundo muda. Mas e se um filósofo dissesse que, na verdade, nada muda de verdade? Essa foi a tese do Parmênides, um pensador grego do século V a.C., considerado um dos filósofos mais radicais da história. Ele é do período pré-socrático da filosofia e é sobre ele que eu vou falar no vídeo de hoje. Parmênides viveu em uma época em que muitos filósofos estavam tentando entender como o universo funciona. Alguns diziam que tudo está em constante transformação, como Heráclito. O exemplo mais famoso é o próprio Heráclito de Éfeso, que afirmava que tudo flui e nada permanece igual. Parmênides seguiu na direção oposta. Para ele, a verdadeira realidade não muda. A filosofia dele começa com uma ideia lógica muito simples, digamos assim. O ser é e o não ser não é. Ou seja, aquilo que existe realmente existe, e aquilo que não existe simplesmente não pode ser pensado como algo real. É a chamada tese da imutabilidade do ser do Parmênides. A partir dessa ideia, o Parmênides chega a uma conclusão bem forte. Ele diz: se algo existe, ele não pode ter surgido do nada, porque do nada, nada pode nascer. Simples assim. Da mesma forma, aquilo que existe também não pode desaparecer completamente, porque não existe um lugar chamado nada para onde ele possa ir. Parece confuso, mas é bem simples entender esse pensamento do Parmênides. É por isso que ele afirma que o ser possui algumas características. Ele não nasce, ele não morre, ele não muda e ele é único e contínuo. Eu estou falando bem devagar para ficar bem clara a explicação. Em outras palavras, a realidade verdadeira é imutável, ela não muda. E qual o problema? O mundo não muda? Aqui surge um problema bem evidente. Nós vemos mudanças o tempo inteiro. Uma criança cresce, nasce, uma fruta amadurece, um prédio é construído, uma relação termina. Então, como Parmênides pode afirmar que nada muda? A resposta dele é bem, digamos, provocativa. Ele diz que os sentidos nos enganam. Aquilo que percebemos através dos olhos e dos ouvidos mostra apenas aparências. A verdade profunda da realidade só pode ser alcançada, segundo ele, pela razão, a racionalidade. Agora, se a gente fizer uma analogia com os nossos dias, né? Imagine que você está assistindo a um vídeo no celular. Durante o vídeo, parece que as imagens estão se movendo continuamente, não é assim? Pessoas andam, objetos caem, carros passam, mas na realidade o vídeo é composto por vários quadros estáticos exibidos rapidamente. O movimento é só uma percepção criada pela nossa mente. Quem edita vídeo sabe do que eu estou falando. Ele usa uma lógica parecida ao Parmênides. O que percebemos como mudança pode ser apenas uma forma limitada de percebermos a realidade. Agora, se a gente for falar uma outra analogia com uma identidade pessoal, pense em você mesmo. Se você olhar fotos antigas, verá que sua aparência mudou bastante. Talvez o cabelo, o corpo, os gostos e até as ideias. Eu, por exemplo, não tinha essa mesma cara antigamente. Mas mesmo com tantas mudanças, você continua dizendo: essa pessoa da foto sou eu. Não é assim? Você se reconhece. Existe algo que permanece apesar dessas transformações que sofremos. Parmênides estaria interessado exatamente nesse tipo de questão. O que é que permanece quando tudo parece mudar? Bom, a importância filosófica dessa ideia, da filosofia do Parmênides, não é apenas uma curiosidade histórica. Ela levanta uma pergunta muito profunda. Devemos confiar mais nos sentidos ou na nossa razão? Muitas vezes reagimos rapidamente ao que vemos. Uma notícia na internet, um comentário de alguém, uma impressão que a gente tem ali momentaneamente. Parmênides nos lembra que a aparência pode enganar. A realidade pode ser mais estável e mais profunda do que parece à primeira vista. E essa desconfiança em relação às aparências
influenciou muitos filósofos depois dele, inclusive o famoso Platão. Portanto, para o Parmênides, a realidade verdadeira não nasce, não desaparece, não se transforma. O ser simplesmente é. E mesmo que essa ideia pareça estranha à primeira vista, ela nos obriga a pensar com mais cuidado sobre algo que é fundamental. Aquilo que vemos é realmente a realidade ou apenas a aparência dela? E é justamente quando começamos a duvidar das aparências que a filosofia começa. O Parmênides ele tem essa frase clássica, né? O ser é e não pode não ser. De novo, o ser é e não pode não ser. Se a gente pensar nessa ideia bem abstrata, a gente pensa da seguinte forma para ficar bem claro esse conceito, para finalizar o vídeo. Deixa eu pensar. Se, por exemplo, eu tenho aqui em minhas mãos um livro. Eu tenho esse livro. Isso está sendo no mundo um livro. Isso é um livro do verbo ser, estar. O que é que isso aqui está sendo na existência? Está sendo um livro. Ok. Se a gente tocasse fogo nesse livro e queimasse-o, ele deixaria de ser um livro para ser um livro queimado. Ora, você deve estar se perguntando, de qualquer modo, não continuaria sendo um livro? Não. Uma coisa é um livro, outra coisa é um livro queimado. Porque um livro, na sua integralidade, perfeito, completo, ele tem uma função, ele tem uma finalidade, proporcionar a leitura. Se você queima este livro, ele perde a função, ele perde a funcionalidade, ele perde a finalidade dele, que é proporcionar a leitura. Logo, ele deixa de ser uma coisa, livro, para ser outra coisa, livro queimado. A mesma coisa podemos dizer de uma porta. Uma porta é um ser no mundo que está sendo uma porta. Se essa porta perde a sua finalidade, seja por um acidente ou alguém, por algum motivo, quebre toda essa porta, ela deixa de ser porta para ser porta quebrada. Veja, temos aqui dois seres, porta e porta quebrada. Nesse exemplo do livro, temos aqui dois seres, livro e livro queimado. O que eu estou tentando te passar é que o que o Parmênides diz é que não existe a mudança do ser, existem seres. E esses seres têm algo que não muda. Então, não é que esse livro passou de livro para livro queimado. Nós temos um ser livro aqui agora, em outro momento teremos um ser chamado livro queimado. Livro é uma coisa, livro queimado é outra. Se formos fazer uma analogia também com o ser humano, uma criança, né, ao nascer, é um bebê. Essa criança, com o tempo, parece que ela sofreu uma mudança, uma mutabilidade, né, uma evolução, mas para o Parmênides, criança é um ser, bebê é outro ser, adolescente é outro ser, adulto é outro ser. Os seres são distintos, eles não passam por mudanças. São seres que agora possuem atributos, características diferentes. Então, o bebê é o bebê, o adulto é o adulto. Então, o que a gente pensa com isso tudo? O ser é e não pode não ser. Eu acho que essa explicação deu para ficar clara, né? Se não deu, coloca aí nos comentários. Essa foi mais uma aula de filosofia. Nessa aula vimos a teoria da imutabilidade do pré-socrático filósofo Parmênides. Até a próxima.